Vereadora doutora Cristina, Vossa Excelência está inscrita para discutir a matéria. Presidente, eu já fiz essa discussão por várias vezes, inclusive usando o pequeno expediente de hoje. Quero deixar muito claro que nós nos pautamos dentro da legalidade e constitucionalidade, que é nosso dever, nossa obrigação e nosso compromisso na CCJ. E se não houve critério, foi do passo para cá. Inclusive com pacificação de várias emendas, com entendimento da equipe técnica. Eu tive o acompanhamento de toda a equipe técnica da Prefeitura nessa relatoria e nos deu bastante suporte para fazer a proposta que está aí na mesa que fizemos. Portanto, temos tranquilidade para colocar em votação esse relatório que foi por nós elaborado e aprovado por unanimidade na CCJ. E palavras como acho, penso e boas intenções, infelizmente, como diz o ditado popular, o inferno está cheio de boas intenções. E na hora da votação eu quero pedir destaque de uma emenda. Obrigada. Já está apresentado formalmente à mesa, vereadora doutora Cristina, pedido de destaque da sua emenda aqui, incluída na página 3592. Vereadora André Zeredo, questão de ordem. Presidente, bom dia. Presidente, diante do que tenho ouvido nos últimos instantes, vou apresentar a Vossa Excelência, devidamente formalizado, uma solicitação de destaque para votação em separado de todas as emendas que foram apresentadas na CCJ. E aqui eu não vou entrar no mérito de A ou de B. Eu vejo que, independente desta discussão, que se faz necessária no momento correto, Vossa Excelência tomou a iniciativa de contratar uma consultoria para respaldar a discussão qualificada deste projeto aqui na Casa. Eu não entendo razoável fazermos emendas de mérito na CCJ, sendo que até então não havia essa consultoria. Razão pela qual acredito que o melhor caminho é retirar todas as emendas e nós discutirmos na comissão mista o texto original, para que não paire dúvida sobre a qualidade das alterações que porventura venhamos propor. Está devidamente apresentado, vereador. Vereador Zander Fábio, para discutir a matéria. Antes disso, questão de ordem, vereador Milton Mercedes. Senhor presidente, senhoras, senhores, eu vejo falar tanto em constitucionalidade, vereadora Cristina, mérito, vejo falar tanta coisa a respeito do plano diretor, como tanta coisa e ao mesmo tempo tanto nada. Como se o plano diretor fosse apenas... Vereador Juarez, Vossa Excelência que tem muita experiência também. Como se o plano diretor fosse apenas, Emilson, expansão urbana, gabarito, o plano de uso do solo, ortogonerosa. Tem gente que não sabe nem o que é ortogonerosa, até eu mesmo, até pouco tempo não sabia. Ortogonerosa é quando você vai fazer um prédio e o seu projeto é de apenas 26 andares e você paga o espaço a mais para a prefeitura para poder fazer 30 andares, 32, e aí você pode pagar de várias formas. Você pode pagar construindo um CMEI, comprando alguns computadores, ou pagar em espécie mesmo, ou doando uma outra área em outro local. Mas o plano diretor não é só isso, vereador Milton. O plano diretor nós podemos mexer até com o horário de funcionamento das escolas, vereadora Cristina. Pasmem vocês, a maioria, vereadora Leia,
Eu não sabia que há algumas legislaturas atrás nós tínhamos aqui um vereador que é feirante e que defendia a categoria dos feirantes e que hoje, eu não sei se você sabe, o shopping center aos domingos só funciona as lojas após as 15 horas, não é? Na revisão do plano diretor de 2007. O protecionismo às feiras livres, porque aí, enquanto tem as feiras no domingo de manhã, principalmente por uma feira, não se dá a opção do cidadão ir no shopping e comprar roupa. Se ele quiser, ele tem que ir lá na feira. Então, tudo isso é plano diretor. Então, nós podemos, Leia, mexer com as fachadas dos prédios, nós podemos mexer com o rebaixamento das calçadas. O vereador Anselmo está aqui, não tem ninguém aqui, ninguém de nós que conhece mais de plano diretor do que o Anselmo, ninguém. Então, Anselmo, quando eu vejo falar aqui que nós não podemos colocar uma emenda dentro da CCJ na hora do relatório, com todo respeito, é claro que nós podemos, é constitucional, o relator está lá para isso. Ela sendo constitucional, aí é o contrário, aí o mérito é que nós vamos discutir aqui, o mérito é que nós vamos discutir em outro local. Então, o trabalho que a vereadora Cristina fez com relação ao relatório foi totalmente lícito e responsável. Nós fizemos algumas correções lá, e vou dar um exemplo, aonde falava assim, os parques da cidade de Goiânia ficarão sob a responsabilidade da administração. Ué, qual administração? Aí poderia chegar lá o gerente lá do bairro, como é que chama? O presidente da associação de bairros falar assim, eu sou o chefe da administração aqui dessa área aqui. Eu sou o chefe do conselho de segurança aqui da minha região. E não fala, deixou dubiedade. Tudo que não está escrito pode, ou tudo que não está escrito não pode. Regulamento de carro de corrida é assim, Anselmo. Tudo que não está escrito não pode. Agora, no direito é diferente. Tudo que não está escrito pode. Então, a vereadora Cristina foi lá no projeto, no que estava lá na lei, e fez uma emenda dizendo, ficará os parques de Goiânia sob a responsabilidade da administração pública. Aí ela colocou um norte, vereador Romário Policarpo, para que as coisas aconteçam. Então, eu não vejo dificuldade e não coloco, até porque nós temos muita responsabilidade, todos nós, os 35, a presidência, a mesa dessa casa, contratou uma assessoria responsável para poder, para muitos que não sabem, todos, eu não sei, nem 50% do que é um plano diretor de uma capital, de uma metrópole. Goiânia é uma metrópole. Vou dar uma parte a Vossa Excelência. Então, eu não coloco sob suspeição, se o momento é na comissão para colocar área, para fazer gabarito, se for lá na comissão mista em conjunto com a comissão de habitação e urbanismo, eu não vejo suspeição nenhum. Vereador Anselmo Pereira, uma parte, logo após o vereador Juarez Lopes. O seu debate é tão pertinente, porque esse projeto vai nos nortear por 10 anos ou mais. Onde está a acessibilidade? A mobilidade da cidade. São eixos temáticos, vamos ter que trabalhar eles e nos preocupar. A Cristina estava anteriormente aqui, nós debatemos os corredores nessa cidade. E os corredores, a aplicabilidade, como é que está em Goiânia? Então, essas coisas são eixos que nós vamos debater. O turismo. Como é que está a questão do turismo em Goiânia? Eu lembro que no último projeto que nós debatemos em Goiânia, há mais de 10 anos atrás, nós discutimos a questão do zoológico, que Vossa Excelência tanto defende a questão dos animais. Cristina vai continuar ali? É uma tortura para os animais que estão dentro de uma área urbana, como o zoológico está ali em Goiânia. E eu tenho certeza que Vossa Excelência já está se preparando, como eu e o vereador Elias Vaz apresentamos uma alternativa. Não caminhou, mas nós apresentamos uma alternativa. Então,
Esse projeto mexe com todos os eixos temáticos da cidade de Goiânia. E eu creio, vereadora Cristina, que nós vamos na comissão mista trabalhar com muito afinco e respeito o que Vossa Excelência está apresentando para nós. E tem a minha responsabilidade, e sei que os 35 têm, da forma que assim foi feito a CCJ. Parabéns, vereador, pelo debate e pela atenção colocada. Obrigado. Vereador Anselmo Pereira, logo após Carlinhos Café. Vereador, Vossa Excelência também já está aqui há alguns mandatos. Eu não tenho nenhum medo e não paira sobre mim nenhuma nuvem de preocupação sobre discutir o plano diretor de Goiânia. Em hipótese nenhuma. Eu pergunto a Vossa Excelência, como tratar os polos de desenvolvimento econômico de Goiânia, que perdeu todos eles para as cidades em volta, Aparecida, Nerópolis, Senador Canedo e Trindade. Nós viramos em 10 anos a cidade dormitório. Era o inverso. Exatamente. Perdemos uma quantidade de ISS, de percentual da receita própria, em mais de 15%, e são milhões de reais. Eu pergunto a Vossa Excelência, alguém vai me dizer aonde que eu vou colocar o Parque Agropecuário de Goiânia? Vai continuar lá na Vila Nova? Porque na 171 e na 32 já dizia há 20 anos que ele tem que mudar. E nós vamos continuar assistindo isso pacificamente? Então, Vossa Excelência discute com muita propriedade. Só quem tem medo do plano diretor é quem tem, ao meu entender, maledicência sobre ele. Obrigado. Vereador Carlinhos Café. Quero aqui parabenizar a vereadora Zanda e a doutora Cristina. Eu fui extremamente fui contemplado com a fala do vereador Juarez e do decano dessa casa. Anselmo, o momento mais importante nós temos que discutir também, será que vamos deixar Goiânia virar uma São Paulo? Com essas chuvas aí, o que a nossa cidade tem transformado após essas chuvas? Antigamente a gente previa, né, os nossos pais, nossos avós, vai chover tal época, vamos plantar agora. Agora não, nós estamos vendo chuvas aí, dilúvios, e colocando a nossa cidade debaixo de água. É uma das questões que temos que discutir. Exatamente, a drenagem dentro da nossa cidade. Parabéns, vereador Zander. Obrigado. Vereador Anselmo, já vou dar ao vereador Paulo Magalhães uma parte. Vossa Excelência falou da 171, que é a lei do Estatuto das Cidades. O artigo 62 da lei 171 fala o seguinte, que qualquer remoção de áreas de risco ou qualquer remoção, desafetação, como a que Vossa Excelência fez, a lei 171 vai ler agora. Lá no Jardim Goiás, para 3 casas, Vossa Excelência fez. A lei 171, no artigo 62, fala que o munícipe não pode ser transferido do local onde ele mora para um raio superior a 1.000 metros. Por quê? Porque ali no 1.000 metros ele tem a escola do filho dele, ele tem a venda que ele compra fiado, ele tem o serviço dele, ele tem a mãe que mora perto. Então a lei... Viu, Anselmo? A lei reza isso. E nós temos que fazer valer isso no plano diretor. Os corredores exclusivos estão contemplados no plano diretor, Paulo Magalhães. Já vou te dar uma parte. Mas nós temos que regulamentá-los. Os viadutos. Pode concluir, vereador. Concluir, Paulo, e vou te citar, vereador Paulo Magalhães, porque aí você tem 1 minuto, 2 minutos para fazer a sua fala. Acabou o som ou só baixou? Aí. Então, alguns viadutos que estão sendo liberados tinham que estar na revisão do plano diretor, vereadora doutora Cristina, para Vossa Excelência poder ter 1 minuto regimentalmente. Então, os vereadores que me antecederam, eu só discordo quando fala, com todo o respeito, vereador Oséias, que coloca vereador sob suspeição. O restante, todo mundo está no direito. O vereador Andrei está fazendo o papel dele, de pedir o destaque, de querer saber mais, está correto. Vossa Excelência está no direito de líder, de poder também, e direito de vereador, de poder expor aquela ideia que Vossa Excelência acha.
E nós, da CCJ, com muita responsabilidade, usamos o nosso direito de voto para poder também sanar algumas dúvidas que nós achávamos que não eram pertinentes e dar a condição do próprio plenário ter essa discussão. Então, é isso. Obrigado a todos. Obrigado, vereador. Vereador Milton. Vereadora Sabrina Garcês, questão de ordem. Senhor presidente, tem na mesa um pedido de prorrogação da sessão por mais 1 hora. Eu gostaria que Vossa Excelência colocasse em votação agora, previamente. Já estou até com ele aqui na mão. Vereadora doutora Cristina Fristada. Eu gostaria de destacar algumas falas do vereador Zander, quando ele coloca aqui a emenda que nós apresentamos, entrega à administração pública gerir os parques, as praças ou o que for. Mas também, vereador Anselmo, o senhor que é experiente nessa área legislativa, vários pontos do plano diretor iriam ser resolvidos por decreto, ou seja, não passariam por essa casa. Então, nós, de maneira apropriada, também apresentamos aqui uma emenda que tem que ser por lei específica. Outra questão séria, não tinha previsão da entrega dos planos setoriais. O vereador Carlinhos Café falou das enchentes. A AMA não teria obrigatoriedade de entregar plano setorial. Então, do que adianta o plano diretor se eu não tiver o plano setorial da AMA, SEMA, CEPLAN ou de qualquer outra secretaria do município? Então, Vereadora, conclua. Então, essas emendas, elas vêm para aprimorar, também obrigando a dar publicidade à lei que for aprovada aqui, que também não constava desse plano diretor. Então, uma série de emendas que não só valorizam o legislativo goianiense, como garantem efetividade da lei que for aprovada. Vereador André Azeredo, em seguida, vereador Milton Mercedes. Presidente, eu não me inscrevi até o momento para discutir, porque eu entendo que tudo que foi dito complementa aquilo que falei. Nós temos sim que aprofundar com qualidade na comissão mista. Mas diante do que eu acabei de escutar da relatora, é preciso ser bem transparente. Quando se fala que apresentou emenda para garantir à sociedade, a esta casa, o poder de exercer sua função, fez de forma errada. Porque o parágrafo único do artigo 1º da emenda aditiva, que inclua-se onde couber, diz que cabe à Câmara Municipal de Goiânia a implantação e aprovação de planos de que trata o caput deste artigo, na omissão do Poder Executivo. Presidente Romário Policarpo, cabe à Câmara Municipal apresentar plano de drenagem, cabe à Câmara Municipal apresentar o plano de saneamento e executá-los. São várias omissões, porque se nós aprovarmos esse tipo de emenda, isso é Pode concluir, vereador. Isso é usurpação de função do Poder Executivo. Há um sistema, um arcabouço que rege a independência e a harmonia dos poderes. Não é porque há uma omissão do Executivo que nós vamos usar o horário da sua competência. Emendas como essa maculam todo o projeto. Por isso, pedir destaque, para que nós possamos, sim, verticularizar a discussão, mas na comissão mista. Por exemplo, a CCJ, mais 30 segundos, presidente. Pode concluir, vereador. A relatora do projeto na CCJ foi a relatora do projeto da Lei das Calçadas. Trouxe o superintendente, pediu para aprovar que tinha que ter calçada, que o poder público tem que fazer, que o particular tem que fazer. Na hora de relatar o projeto do plano diretor na CCJ, tirou do empreendedor a obrigação de fazer a calçada. Cadê a coerência? Se antes pede que seja aprovada a lei, no momento de se dar substância ao projeto, garantir qualidade para o cidadão, se retira. Em vez de partirmos para discussões individualizadas, solicito que seja feita a retirada das emendas para a discussão na mista. Vereadora Sabrina Garcês, para discutir a matéria.
Senhor presidente, obrigada. Bom dia, nobres pares. Bom dia, imprensa, os servidores, a população que nos acompanha. Senhor presidente, eu apresento aqui agora, nesse momento, um documento criando, de acordo com o artigo 53, parágrafo 1º da resolução número 2691, informamos à Câmara Municipal a formação do bloco parlamentar sobre a liderança do vereador Romário Policarpo, constituído pelos ilustres vereadores a seguir. Faço questão de ler o nome de todos e já reforço o nosso pedido para que Vossa Excelência continue nos liderando também nesse bloco, além da Câmara Municipal. Alfredo Bambu, Álvaro da Universo, Anderson Salles, Anselmo Pereira, Cabo Sena, Denício Trindade, Divino Rodrigues, doutora Cristina, Emilson Pereira, Vossa Excelência, Romário Policarpo, Gustavo Cruvinel, Isídio Alves, Jair Diamantino, Juarez Lopes, Cleibe Moraes, Leia Clébia, Lucas Quitão, Milton Mercedes, Rogério Cruz, Sabrina Garcês, Tatiana Lemos, Wellington Peixoto e Zander Fábio. Senhor presidente, a criação desse bloco, eu ouvi algumas pessoas dizerem aqui, alguns vereadores, e o vereador Anselmo já está aqui há muito tempo. Vereador Anselmo, o senhor com belas palavras cirúrgicas nos tem demonstrado a retidão do homem público. Essa casa tem legitimidade para poder debater e discutir qualquer assunto de interesse da população goianiense. Agora, o que eu fico preocupada, senhor presidente, infelizmente, uma discussão tão ampla como o plano diretor, a gente percebe alguns vereadores tentando apequenar esse debate. Esses vereadores, os vereadores desse bloco, eles querem pensar a cidade de Goiânia. É o sonho de uma cidade mais próspera, é isso que nós queremos debater a cidade. É o emprego, é a renda que tem acabado, é o aumento do orçamento do município, mas sem sacrificar a Dona Maria com aumento de IPTU. Esses vereadores, vereador Anselmo Pereira, eles querem e eles sonham com uma cidade inteligente, com o uso da tecnologia para diminuir a distância entre população e poder executivo, barateando, diminuindo a corrupção que vai pelos ralos aí, que o nosso dinheiro vai pelos ralos da corrupção. Debate do setor sul, Campinas, o centro da cidade, vereador. A Prefeitura de Goiânia cautelou 640 imóveis. E qual é a política pública de preservação que a Prefeitura está pensando? Esses vereadores vão fazer isso no plano diretor. É por isso a formação de um bloco tão extenso, já falo aqui do Dr. Paulo Daire e também do Dr. Jean, que fazem parte desse grupo. É por isso um bloco tão extenso, porque são pessoas preocupadas com o debate da cidade. São pessoas que realmente querem pensar a cidade além desse debate pequeno, vereador Carlinhos Café, de expansão urbana e adensamento. Quem dera fosse só isso necessário discutir. Às vezes Goiânia não estaria nessa depressão e decadência que a gente encontra se tivéssemos homens e mulheres públicas que tivesse começado esse debate há mais tempo. Mas nós estamos aqui para fazer essa correção. E é no plano diretor, a lei que prospecta a cidade para os próximos 10 anos, que esse grupo de vereadores tem o dever e, mais do que isso, a responsabilidade de debater profundamente, sem se permorizar, sem se apequenar para esses pequenos debates de grupos políticos. A gente não está aqui para isso, vereador Anselmo, com a palavra. Depois, meu presidente. Eu vou confessar o que eu disse ao presidente aqui em off. Eu me sinto extremamente satisfeito em ver uma vereadora de mandato inicial discutir com tanta profundidade, em tão poucos minutos, o que é o plano diretor de Goiânia. Eu estou satisfeito de ter votado em Vossa Excelência para presidente da Comissão de Justiça. Obrigada. Não preciso falar mais nada. Eu já me sinto representado. Aliás, vou tirar minha inscrição de discutir o projeto, porque tudo que a Vossa Excelência falou dá-me a impressão que Vossa Excelência tem mais de 5 mandatos nessa casa.
Vereador Policarpo. Vereadora, eu vou até aproveitar a falar de Vossa Excelência, porque tocou num tema que hoje, inclusive, ganhou repercussão muito grande, a respeito de uma fala minha sobre o setor sul, vereador Anselmo. E eu estou vendo aí algumas críticas que eu acho que são construtivas, realmente, de fato. Existe ali um projeto arquitetônico que deveria ser mantido pela Prefeitura, mas que em 40 anos a Prefeitura nunca manteve. Mas eu gostaria só de falar e aproveitar aqui que muitas pessoas nos ouvem, porque talvez não entendam muito de segurança pública. E aí eu aproveito aqui que nós temos aqui outros vereadores que são policiais aqui, como o vereador Sargento Novandir, vereador Cabo Sena também, que eu tenho certeza absoluta que enjoaram de atender ocorrências nesses locais no setor sul, dentro dessas vielas. Enjoaram de atender ocorrências naqueles locais ali, pelo simples fato da omissão do poder público. Inclusive, eu estou com uma mensagem aqui, vereadora Sabrina, de um amigo meu, dentre essas, tem várias, parabenizando a iniciativa da Câmara de se discutir o fechamento desses locais. Porque a irmã dele, que é moradora do local, foi estuprada alguns meses atrás ao chegar em casa. Então, as pessoas que estão criticando, que estão falando sobre isso, que elas reflitam melhor e deixem a população que mora no local decidir se elas querem ou não o fechamento dessas ruas, o fechamento dessas praças. E principalmente que ouça, vereador Novandir e vereador Cabo Sena, os policiais que atendem a ocorrência todos os dias naquele local. De fato, o projeto inicial era maravilhoso, era muito bonito. Mas, infelizmente, sabe qual é o local, vereador Carlinhos Café? A única praça que funciona nesse local, uma praça que foi fechada pelos próprios moradores, que é administrada com recurso privado, e que o próprio Ministério Público autorizou o fechamento através de cancela. Inclusive, o próprio jornal mostra essa praça. O poder público não cuidou de nenhuma. E o que a gente vê é a população sendo agredida, sendo atacada nesses locais. Então, vamos deixar a população resolver, não pseudo-intelectuais que acham que entendem a cidade de Goiânia. Do papel e do alto do Bueno, é muito fácil discutir a região. Agora, eu acho que o plano diretor, e isso a casa vai fazer, cada região tem que ser discutida e ouvir aquele morador da sua região, e essa será a minha defesa. Obrigado, vereadora. Exatamente, já vou encerrando, senhor presidente. Vossa Excelência tocou no ponto fundamental. Essa casa foi eleita para isso. Nós representamos a população. Então, nós sabemos, estamos aqui justamente para colocar no plano a impressão da população de Goiânia, o que elas querem da cidade de Goiânia. Porque uma coisa é o que a Prefeitura quer, é o que Vossa Excelência disse, é o que alguns do Alto do Bueno querem para a cidade de Goiânia. Mas outra coisa é o que as pessoas precisam. Por exemplo, os polos de desenvolvimento, vereador Anselmo, eu e Vossa Excelência defendemos muito isso. Por que não levar para a região noroeste? Por que a Prefeitura de Goiânia escolheu, isso é uma escolha, retirar a região noroeste da área de desenvolvimento? Por quê? Essa é a minha pergunta. Por que a Prefeitura de Goiânia escolheu apenas acrescentar 2 áreas para polos de desenvolvimento? Será que a cidade de Goiânia não merece levar emprego e renda de maneira descentralizada? Porque o trabalhador, vereador Carlinhos Café, perde em média de 2 a 3 horas por dia para ir, 2 a 3 horas por dia para voltar no transporte coletivo, que é caótico, tempo que ele poderia se dedicar à sua família. Agora, essas perguntas nós iremos fazer na comissão mista, com todos os vereadores, defendendo os vários pontos de vista e, principalmente, depois de um debate técnico, depois de um debate democrático, voltar à segunda votação do plano diretor e a gente, sim, conseguir mostrar para Goiânia a qualidade dos nossos parlamentares. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Questão de ordem, vereador Anselmo Pereira. Presidente, eu tenho 2 questões de ordem. A primeira, em relação ao bloco, eu assinei, faço parte, e já quero declinar o meu voto. Quero escolher Vossa Excelência para ser o líder do bloco. Então, meu voto já está decidido. E eu terei o maior prazer de tê-lo como meu líder. Segundo, eu quero pedir a Vossa Excelência que coloque em votação o pedido em caráter emergencial que chegou à mesa da prorrogação da sessão por mais 1 hora. Agradeço aos vereadores que compõem o bloco. É uma honra, assim como ser presidente da casa, compor esse bloco que acaba de ser criado. E farei isso com muito prazer. Está em votação o pedido
entregue aqui à mesa de prorrogação de mais 1 hora da sessão, porque nós temos aqui 17 emendas aqui que estão destacadas para que dê tempo de se encerrar a votação ainda hoje. Está em discussão, está em votação. Os favoráveis como estão, os contrários à prorrogação da sessão se manifestem. Aprovado com um voto contrário do vereador Milton Mercedes. Vereadores, questão de ordem, vereador Paulo Magalhães. Som, vereador, só um minuto que o senhor... Som, vereador Paulo Magalhães. Primeiro eu quero responder ao vereador Anselmo Pereira, quando ele fala do Parque Agropecuário. Ali é uma entidade que foi doada através do governador Pedro Ludovico, a SGPA. Ali a prefeitura não pode intervir. É uma entidade que realmente representa bem a agricultura e a pecuária. Eles podem até fazer um outro parque, mas aquele parque lá, eu acho que até tombado aquele parque, eu não tenho certeza. Então, de forma que, quanto isso, agora, eu gostaria de dar uma sugestão, quero votar de acordo com o projeto, viu, Andrei? As emendas nós vamos discutir na comissão mista e colocar as emendas na comissão mista. É isso que você quer? Estou de acordo com você. Viu, presidente? Eu vou votar o projeto do jeito que ele está e as emendas vamos colocar nas comissões temáticas. E aviso, destacou, volta-se o projeto. Vereadores, nós votaremos aqui por orientação aqui da diretoria legislativa, primeiro o projeto integral e depois destacarei emenda por emenda fazendo as leituras, se assim for do consenso de todos. Eu acho que inclusive é. Para tentar adiantar, se for também do consenso de todos, mesmo sendo uma votação que precisa de quórum qualificado, de 18 votos, mas nós temos no plenário aqui todos os vereadores. As votações que tiverem dúvidas sobre as emendas, colocarei elas no plenário a pedido, colocarei elas no painel a pedido dos vereadores do plenário. Aquelas que não tiverem, farei a votação daqui mesmo. Então, aos vereadores que estão no plenário, fiquem à vontade, se em caso de dúvida sobre alguma votação, suscitar para que seja colocado no painel. O projeto encerrou a discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Colocando assim, se tiver dúvida agora, aí a gente vota. Porque são 16, tem emenda que não tem dúvida, mas coloca rápido. Agora vamos para a votação. Se manifestar não, rejeita as emendas. Se votar sim, mantém elas no relator. Então, óbvio, se ficar do jeito que está, aprova sim. Se rejeitar, levanta. Vamos iniciar aqui, vereador, os destaques. Primeiro destaque da primeira emenda. Primeira emenda, artigo 122. As vias públicas dos novos loteamentos e reloteamentos deverão articular-se com a rede viária adjacente. A emenda está em discussão, a discussão está em votação. Os favoráveis, vereador André Azeredo, questão de ordem. Emenda número 580. É só encaminhamento de voto. Eu entendo que precisa ser rejeitada porque é o complemento do artigo 122 na emenda que foi incluído, a ser definida por lei específica. Isso inviabiliza qualquer loteamento na cidade. Todo loteamento vai ter que ser encaminhado para a Câmara Municipal e discutido. Isso não é bom para o bom ordenamento da cidade, presidente. Quem que é essa é a primeira? Está em discussão e votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Mantida a emenda com voto contrário do vereador André Azeredo e Oséias Varão. Aprovada a emenda. Aprovada a emenda. Voto contrário também do vereador Paulo Magalhães. Emenda seguinte. Próximo. Artigo 14. Letra M. Implementar projetos de valorização do patrimônio cultural
para edificação e cadastramento georreferenciado dos sítios arqueológicos do município de Goiânia, exigindo a elaboração das respectivas inventários à custa do empreendedor. Letra I, também do mesmo artigo. Implantar parques lineares a serem recebidos pela administração pública por meio de instrumentos de gestão e parceria e financiamento, visando a recuperação e conservação de áreas degradadas, de ecossistemas aquáticos e vegetação nativa de solos, contenção de riscos ambientais ao longo dos cursos hídricos. Está em discussão, vereador André Azeredo. Presidente, eu pediria ao colega vereador Anselmo que nas próximas emendas lesse o início da parte do que se trata, porque são emendas que suprimem obrigações. A do artigo 14, ela fala na letra M que a parte, as custas do empreendedor serão, isso está sendo excluído. Então, qualquer projeto que seja em área pública ou privada, quem vai pagar é a sociedade. Na área pública, compreendo e concordo, mas se o projeto é um projeto privado, numa área privada, por que a prefeitura vai ter que arcar com esse projeto? E essa obrigação, que seria as custas do empreendedor, está sendo retirada. A letra I, ela não existe no projeto original. Ela é uma criação da CCJ, onde ela estabelece a possibilidade de implantação de parques lineares. Isso já faz parte das ações do Executivo, razão pela qual eu entendo que na comissão de mérito, a comissão mista, nós podemos até melhorar esse texto, mas não incluí-lo na CCJ, porque a CCJ não discute mérito, ela discute constitucionalidade. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Contrário, vereador André Azeredo. Emenda mantida. Emenda seguinte. Próxima emenda é a emenda inclua-se onde couber. Dar-se-á ampla publicidade a todas as alterações realizadas na vigência desta lei até a sua revisão. Está em discussão a emenda. Em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a emenda mantida com voto contrário do vereador André Azeredo. Emenda seguinte. Próxima, modificativa dos artigos 78. Ao órgão municipal de planejamento competirá, além das atribuições regimentais, coordenar, orientar e desenvolver e monitorar o processo de planejamento, atribuindo-se, para tanto, com os demais órgãos da administração e com a Câmara Municipal de Goiânia, buscando eficiência da aplicação dessa lei. A emenda está em discussão, emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda, voto contrário do vereador André Azeredo. Emenda seguinte. Próxima, aditiva, inclua-se onde couber. Os planos setoriais, criado no artigo 20, e intersetoriais de que se trata esta lei, serão implementados no prazo de 3 anos a partir da vigência dessa lei. Parágrafo único. Caberá à Câmara Municipal de Goiânia a implementação e aprovação dos planos que trata o capítulo anterior, na omissão do Poder Executivo Municipal. Está em discussão, para discutir a matéria, vereador André Azeredo. Presidente, esse é justamente um dos pontos que eu já havia dito, onde se inclui um artigo que não foi previsto na proposta original, onde estabelece que a Câmara Municipal vai implantar projetos que tratam do plano diretor. Nós não temos essa competência e não é essa alteração legislativa que nos dará essa competência. Esta emenda, se aprovada, ela macula todo o plano diretor. Isso é usurpação de competência do Executivo. Isso pode, todos os avanços que essa casa queira fazer em outros artigos do projeto, serem maculados com a declaração de inconstitucionalidade por pontos como esse. É mais um alerta para que a gente discuta na comissão mista. Senhores, eu assumi a presidência. Está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Voto contrário do vereador Zé Varão, ilustre vereador André Azeredo. Próximo, emenda modificativa, artigo 1º,
do parágrafo único do artigo 277 passa a ser da seguinte: inclui-se o parágrafo do artigo 277 com a seguinte redação: sem perceberem qualquer vantagem pecuniária, a Câmara Municipal de Goiânia e o Compur terão assento na comissão permanente a que se refere o parágrafo anterior. Em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Voto contrário, vereador André Azeredo. Declaração de voto. Declaração de voto, vereador Senhor Anselmo presidente, Pereira. a Câmara já tem assento no Compur e não recebemos jetons. Fica só de olho. Eu nunca recebi um jeton. Eu tenho 25 anos de Compur. Nunca recebi um jeton. Então, aprovar ou deixar de aprovar, não tem nenhum problema. Próxima emenda, modificativa. Artigo 144, parágrafo único. A criação do novo jardim botânico será por lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo ou por iniciativa própria do particular, precedido de estudos técnicos e memoriais justificativos do fundamento da instituição e o seu registro na SNRJB, normas pertinentes certamente ao governo federal. Emenda seguinte. Em discussão, é emenda demais, vereador. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Voto contrário, vereador Paulo Magalhães e André Azeredo. Emenda mantida. Emenda seguinte. Próxima emenda, modificativa. Ao artigo 239, caso o monitoramento de que se trata o caput deste artigo revele que o processo de desinficação e determinação da região promoverá a sua saturação, o município poderá suspender a qualquer tempo, mediante lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, novas concessões da OODC ou sua isenção. Está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Voto contrário, vereador André Azeredo. Emenda seguinte. Próxima, supressiva. Artigo 154 do inciso 2. Os vazios urbanos situados dentro ou fora dos eixos de desenvolvimento, integrantes ou contíguos aos loteamentos pertencentes ao grupo 1 e 2 e anexos do 23 e 24 desta lei complementar, bem como aqueles pertencentes ao grupo dos incisos 3 da lei 9.123, com sucedânea localizados na macrozona construída, desde que suas ocupações ocorram por meio da implantação de projeto diferenciado, ou seja, o PDU, ou do conjunto residencial, conforme a lei especifica. Neste caso, está havendo a supressão de todo esse inciso 2. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Voto contrário, vereador André Azeredo. Próxima emenda. Mantida a emenda. Próxima emenda modificativa. Questão de ordem do vereador André. Presidente, só que fique claro o posicionamento desta casa. Essa emenda trata da retirada das possibilidades de se construir os polos de desenvolvimento nas áreas mais afastadas da cidade, que gerarão emprego e desenvolvimento para a população que lá reside, proporcionando melhor qualidade de vida. É isso que nós acabamos de votar. Eu votei contra. Eu entendo que essas áreas são importantes. Nós também entendemos que é importante, mas a discussão será na comissão mista, que eu acredito que vamos rever toda essa situação. Próxima emenda. Emenda modificativa, artigo 214, parágrafo único. O chefe do Poder Executivo, por lei a palavra deve estar errada, peço depois que se corrija. Intensificará, ou não, deve estar correta então. Identificará os bens culturais e estabelecerá suas formas de proteção. A emenda está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado a emenda. Questão de ordem, vereador Paulo Magalhães. Senhor presidente,
eu não estou ouvindo muito bem explícito as palavras colocadas. Por exemplo, foi feito aqui anterior a esse aqui, referente ao botânico. O prefeito não pode fazer um decreto realmente revogando uma lei aprovada por essa casa, proibindo construção de prédio em torno do parque com raio de 350 metros. Como eu estarei apresentando na comissão mista uma emenda proibindo não só 350, mas 500 metros afastar de todos os parques, para que não possa atingir realmente o lençol freático e salvar as nascentes e salvar o parque. Portanto, Anselmo Pereira, eu gostaria que fosse mais firme a sua voz, possante, homem do Maranhão, para que ele possa entender de fato e de direito aquilo que Vossa Excelência está expressando. Muito obrigado. Viu? Eu fui citado, senhor presidente. Se Vossa Excelência olhar os meus olhos, geralmente eu falo ou deixo de ser incisivo naquilo que eu não quero transparecer. Cabe o senhor ter a sutileza do que eu estou falando. Próxima emenda. Emenda seguinte. A emenda modificativa, vereador Paulo Magalhães. Parágrafo único. O órgão municipal ambiental, por meio da lei, definirá as atividades econômicas passíveis de licença ambiental em complementação às normas federais e estaduais pertinentes, levando em consideração a especificidade dos riscos ambientais, área ocupada e outras características do empreendimento, ou atividade tendo como ouvir o Conselho Municipal de Política Urbana, que é o COMPUR. Está em discussão, o vereador André Azeredo, para discutir a matéria. Presidente, quem sabe futuro prefeito, presidente, essa questão é uma das questões mais importantes para a cidade e o nosso desenvolvimento. Isso trata-se de questões ambientais. O que nós estamos aqui é simplificando como apresentado a redação e inserindo o COMPUR, que, a meu ver, não tem competência para tratar de questões ambientais, como condicionante para aprovação ou não de licença pelo órgão ambiental. Nós já temos uma densa legislação sobre esse tema, nós enfrentamos vários problemas, como muito bem relatado pelo vereador Carlinhos Café, vários problemas na cidade, chuvas, poluição, degradação de áreas, e o que nós estamos fazendo é simplificando e colocando o COMPUR para discutir uma matéria que, a meu ver, não é competência dele. Por isso, volto a repetir, e sei que estou ficando até chato nesse assunto, o melhor local se discutir é na comissão de mérito, na comissão mista. Está se criando um monstrengo num momento que não é o oportuno. Vereador Paulo Magalhães, para discutir a matéria. O que eu queria falar, Anselmo Pereira, a Assembleia Legislativa outro dia aprovou uma matéria sobre licença ambiental. Acabou. Qualquer um pode tirar licença ambiental, não tem regra, não tem fiscalização. Aqui não. Dentro do município nós temos que regir uma lei que, para tirar uma licença ambiental, tem que realmente o técnico fazer a fiscalização em loco para saber se pode ou não conceder a licença ambiental. Agora, de forma que está virando uma zorra essa cidade, e eu entendo que essas emendas Jabuti não podem aparecer de última hora, porque nós teremos que estar atentos. Ou nós vamos defender o meio ambiente, ou teremos uma cidade arrasada como o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo. Hoje, viu, Anselmo Pereira? A cidade de São Paulo e Belo Horizonte está aí dando uma demonstração a nível nacional, a nível internacional, o que está acontecendo com a drenagem. É obrigação de todas as empresas, todos os prédios ter a área de captação de água, realmente para consumir aquela água, não jogar no meio-fio para que realmente entupa aí essa canaleta do Córrego Botafogo. Então nós temos que estar bem atentos sobre esse assunto do meio ambiente. Vereadora doutora Cristina. Vereadora doutora Cristina. Vereador Anselmo, que não só participa, mas ajudou a construir o COMPUR, sabe a importância que esse órgão tem, não só com a presença de mandatários da nossa capital, mas também com a sociedade civil organizada. Então, aqui o texto é claro, ouvir o COMPUR não vai participar dessa parte técnica de elaboração e construção técnica, mas sim será ouvido e nós teremos aí mais segurança com a questão ambiental, que para mim é de extrema importância. Vereador, foi citado pela doutora Cristina.
Eu quero tranquilizar o vereador André Azeredo, que na verdade a emenda pede para ouvir, mas não significa que nós vamos deliberar. Até porque o Compu é um colegiado que integra todas as forças da cidade, o CAL e tantos outros, que às vezes não tem nem voz e nem vez na administração. Mas lá no Compu pode sim dar as suas opiniões. Não significa que o Compu vai deliberar, vai ouvir e vai reorientar ou orientar. Está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, voto contrário do vereador André Azeredo e Oséias Varão. Emenda seguinte. Emenda modificativa do artigo 275. Qualquer correção e atualização necessária nos anexos desta lei complementar somente serão efetivadas pelo órgão de planejamento municipal, mediante lei aprovada pelo Poder Executivo. Está em discussão, emenda em discussão, está em votação. Os favoráveis como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, voto contrário do vereador André Azeredo. Emenda seguinte. É essa mesmo? A autora requer a retirada, que é a Cristina. Senhor presidente, nós temos uma emenda que está na pauta, mas a doutora Cristina, previamente, convencida, e até me explicou, e com razão, pede para que haja um destaque para ser retirado esta emenda desta votação. Destaque da votação em separado do projeto 023, dos artigos 20, inclua-se onde couber, que é justamente esse, exceto o setor central da macrozona construída, nas áreas urbanas e urbanização específica do município, os índices de parâmetros urbanísticos, bem como as regras de parcelamento do solo, serão as definidas pela Lei Complementar 171 e seus anexos. Neste caso, a doutora Cristina pede o destaque e retira do texto, do bojo do projeto. Vereador André Azeredo, para discutir a matéria. Presidente, que bom que a relatora pediu isso, porque é justamente a razão do meu posicionamento e apresentação de destaques. Há erro feito na CCJ. Esta emenda que ela pediu para retirar estabelece que no plano a ser discutido será aprovado e valerá os anexos definidos, o parcelamento definido na Lei 171/2007. Vai ser revogado. Esse mesmo entendimento está na emenda seguinte, vereador Anselmo, que trata do artigo 100, que nós vamos chegar daqui a pouco para discutir, que diz que a macrozona construída, a zona urbana, a expansão urbana e de urbanização específica terão seus limites e confrontações delimitadas pelo perímetro urbano, ficando represtinado os limites estabelecidos pela Lei Complementar 171/2007. Para quem não sabe, a Lei 171/2007 é o atual plano diretor, que no último artigo da lei do projeto que nós estamos discutindo, no seu último artigo, ele diz, artigo 278, ficam revogados o código vigente, que é o plano diretor, a lei 171, vou ler para o senhor, presidente. Ficam revogados artigo 293, inciso 7, a lei complementar 171 de 29 de maio de 2007. Então, presidente, eu estudei direito há muito tempo. São quase 2 décadas que me formei. Provavelmente eu esqueci muita coisa, deixei de saber muita coisa. Mas pelo pouco que eu me atualizei, eu nunca vi uma lei que revoga explicitamente, trazer no seu mesmo corpo um artigo, ou melhor, 2, que dizem que o que está valendo é que foi revogada. E outra, vão dizer, mas é repristinação. Se represtina texto legal inteiro, não se represtina só anexo ou só artigo específico de interesse, não. Então está errado. É por isso, presidente, que eu conclamo aos colegas, não vão passar vergonha de público, não. Está sendo transmitido. Nós estamos votando contra o básico do direito. Nós somos uma casa de leis.
Nós fomos eleitos para fazer um bom trabalho. O resultado que nós estamos entregando para a sociedade, neste momento, é o pior possível. E por isso, volto a dizer, rejeitem as emendas. Vamos discutir na comissão mista. Nós podemos aproveitar e aprofundar na discussão, e sei da boa intenção de todos. Mas aqui nós estamos passando um recibo de incompetência. E desse recibo eu não quero fazer parte. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, mas antes oriento a bancada do bloco criado a acompanhar a pedido da vereadora doutora Cristina, retirando a emenda dela, ou seja, se manifestando contrário à emenda dela. Questão de ordem, vereadora Anselmo. Não, já pode colocar em votação. Vereadora doutora Cristina. Justamente porque trata-se do mesmo assunto, a gente pede a supressão, pedimos o voto aí de todo o bloco construído e deixando aqui claro já que na próxima emenda nós garantimos a manutenção do que diz a lei vigente, a 171. Essa aqui é dessa, né? Lembrando aos vereadores que para que seja acolhida a orientação do líder do bloco, é necessária a manifestação na hora da votação. A emenda está em votação. Os favoráveis como estão, os contrários à emenda se manifestem. Tatiana. Emenda retirada. Projeto seguinte. Próxima emenda modificativa do artigo 100. A macrozona construída e a zona expansão urbana e de urbanização específica terão seus limites e confrontações delimitadas pelo perímetro urbano, repristinados os limites estabelecidos da lei complementar. Senhor presidente, eu estou entrando aqui com um pedido de destaque dessa emenda para pedir a retirada dela. Já está destacado por Vossa Excelência? O vereador Andrés Veré destacou todas as emendas, vereadora Anselmo. Então eu vou votar para que essa emenda seja tirada do bojo do projeto, porque ele represtina a 171, vereador, a altura do previsto estará revogada. Vereador Osés Varão, questão de ordem. Anselmo era de quem? Presidente, eu quero chamar bastante a atenção dos nobres pares sobre este assunto. Nós temos no texto da emenda algumas impropriedades do ponto de vista técnico que fazem com que essa casa, se aprovar isso, passe vergonha. Primeiro, represtinar. O que significa represtinar, nobres pares? Há um equívoco no uso da expressão no texto. Represtinação funciona quando se envolvem 3 leis. Eu tenho uma terceira lei que revoga uma segunda, e ao revogar a segunda, ela traz novamente à vida a primeira lei que a segunda revogou. Então não se trata de represtinação aqui, não é o caso. Há uma impropriedade técnica aqui. E há também uma impropriedade do ponto de vista de redação, porque a lei diz, o artigo diz o seguinte: ficam represtinados os limites. Aí está faltando, inclusive, uma palavra aqui, pela lei complementar. Não tem a palavra. Pode continuar a discussão, vereador. Presidente, só para corrigir o tempo, qual é o tempo que eu tenho para discussão? Tempo regimental, vereador, 10 minutos. Isso, exatamente. Estão colocando 1 minuto para mim ali, só para corrigir. Não se preocupe não, que o senhor terá os 10 minutos. Pode continuar a sua fala. Então, o outro aspecto que já foi ressaltado aqui não é possível, nunca ouvi dizer, de uma lei que revoga uma anterior, mas mantém os seus anexos válidos. Isso não tem como ser praticado no mundo dos fatos, no mundo do direito. Então, a minha sugestão, a minha palavra aqui, presidente, é para que nós, de fato, excluamos essa emenda e vamos discutir isso na comissão mista, com equilíbrio, para que nós consigamos, assim, entregar o melhor instrumento possível para a nossa cidade. Obrigado, presidente. A mesa vai colocar em votação o destaque feito pelo vereador André Azeredo, agora também consubstanciado pelo meu pedido e de Vossa Excelência. Em votação
em votação o destaque retirando. Quinta-feira, que na quarta que está fechado. Mas vamos tentar, mas às vezes não acha no sistema, porque pagou, eles vão para o sistema. Não faz. Dores. Isso é a última. Vereadores, nós vamos colocar em votação no painel, porque o vereador Oséias pediu para que os senhores votem no painel. Eu mantenho o meu voto, eu não vou poder votar, mas indico que deve ser retirado aos auspícios do estudo de Vossa Excelência, de que a Comissão de Justiça e Redação pode ter cometido um lapso momentâneo. É por isso mesmo que nós estamos aqui, para corrigir. Uma ou outra matéria não nodula todo o processo do estudo que a comissão fez. Então, eu recomendo os senhores a retirar essa emenda do bojo do projeto. Em votação, quem votar sim, está tirando a emenda do projeto destacado inicialmente por Vossa Excelência André Azeredo, por mim e Osés Varão. Questão de ordem, Cabo Sena. Senhor presidente, podemos votar sim e com a subemenda a gente retira o erro formal. É simples. A gente vota sim e com a subemenda na comissão retira o erro formal. Simples assim. Muito obrigado, senhor presidente. Existe. Bom, agora acabou. A emenda está em discussão. Votando. Senhor presidente, a questão de ordem, tendo visto que Vossa Excelência sumiu, eu me reservo do direito de votar. Lembrando que sim mantém a emenda. Votando não, rejeita a emenda. Segue a orientação feita pelo vereador que presidia, vereadora Sabrina Garcês. Presidente, eu fui orientada, não sei como que está a votação aí, eu quero manter a emenda, mas eu acho que eu votei sim, então se puder liberar aqui para eu votar novamente. Vereadora, é só Vossa Excelência fazer a mudança na votação de Vossa Excelência. Peço aos vereadores que estão no plenário que façam suas votações. Voto pela manutenção da emenda. Votando não mantém a emenda. Votando sim, rejeita a emenda. Como líder do bloco, orienta a bancada a votar não, mantendo a emenda da vereadora doutora Cristina. Exatamente pela orientação que foi feita invertida. Enquanto a votação não é encerrada, vereadores, houve uma inversão do vereador Anselmo. Ele inverteu a votação. Votando sim nessa votação, a emenda será retirada. Votando não nessa votação, a emenda será mantida. Como líder do bloco, oriento o bloco a votar não.
até pegando a explicação que o próprio vereador Capuçana do Bloco pediu, solicitou. Ele não acompanha. Vereador Jair Diamantino, questão de ordem. Senhor presidente, presidente Romário, dizer que meu voto é não, porque eu não estou conseguindo votar aqui, tudo bem? Vereador Jair, já vou pedir para constar em ato o voto de Vossa Excelência assim que se encerrar a votação. Já pedirei para constar em ato o seu voto.
Encerrada a votação, 8 votos contrários, 8 votos favoráveis à retirada da emenda, 19 votos mantida a emenda, 19 constando mais um voto, voto do vereador Jair Diamantino, que consta em ata, o 20º voto não conseguiu fazer a votação no sistema, uma abstenção, a emenda está mantida, a emenda seguinte. Vereadora Sabrina Garcês, uma questão de ordem? Questão de ordem, vereadora Sabrina Garcês. Só para deixar claro, senhor presidente, esse projeto ainda está em discussão, vai passar para uma outra comissão. Então, caso haja algum erro ou não, existe momento para poder fazer, para a gente poder organizar, corrigir. O projeto não está em última votação, então tudo ainda pode ser debatido e discutido. Então, os vereadores podem ficar tranquilos, que eu tenho certeza que a comissão mista irá fazer uma bela análise desse projeto. Emenda seguinte. Emenda supressiva ao artigo 119, nos seus parágrafos 2º. O acesso direto por via pública de que trata o caput deste artigo deverá estar consolidado, possuindo condições de trafegabilidade, com pista de rolamento, pavimentada, calçadas implantadas, rede de energia elétrica, iluminação pública, sistema de drenagem, quando da finalização do prazo legal de implantação da infraestrutura do loteamento. Suprima-se a parte destacada do artigo 124. A infraestrutura básica dos novos loteamentos e reloteamentos, inclusive aqueles da área de programa especial de interesse social, a ser implantadas expensas do empreendedor, será constituída pelo sistema de redes e equipamentos urbano, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, energia elétrica, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, público ou domiciliar, iluminação pública e domiciliar, iluminação pública, drenagem urbana e vias públicas de circulação pavimentadas com calçadas. Essa é a supressão. Eu quero discutir essa emenda, senhor presidente. Para discutir a emenda, vereador Anselmo, seguido André Azeredo. Aqui todos sabem o tanto que eu defendo o setor produtivo, mas eu quero, em nome dele, agradecer essa benevolência. Porque, assim, nós estamos, parece que favorecendo demais, exorbitando a nossa capacidade. Inclusive, é uma matéria que deveria não estar aqui, deveria estar na lei de parcelamento do solo. Eu tenho sempre cuidado de que a lei não se intrometa na outra. Acho que aqui nós avançamos. A lei de parcelamento do solo dessa cidade, acho que tramita nessa casa atualmente. Essa matéria deveria ser específica da lei de parcelamento do solo. E ela aqui está muito benevolente e graciosa excessivamente. Quer que retire? Andrei. Vereador André Azeredo. Presidente, justamente na linha do que foi dito pelo vereador que auxilia Vossa Excelência nos trabalhos, as partes destacadas, tanto no parágrafo 2º do artigo 119, bem como no artigo 124, dizem respeito à obrigação dos empreendedores entregarem novos loteamentos sem calçadas implantadas. Nós aprovamos há poucos meses nesta casa um projeto de lei que estabelecia que as calçadas precisam ser uniformizadas, sem obstáculos, com piso tátil, qualificando o espaço urbano e melhorando a acessibilidade daqueles que têm mobilidade reduzida. E agora a CCJ vem, apresenta uma emenda retirando um avanço significativo para toda a sociedade, em especial para essa parcela que tanto precisa de calçadas uniformizadas. Então, me congratulo com as palavras do vereador Anselmo Pereira e peço que seja retirada essa emenda, que ela seja rejeitada, porque ela prejudica todo cidadão de Goiânia. Vereador Paulo Magalhães. Eu fico assim, pasmo. A Cidinha passou por aqui, nós aprovamos o projeto da Cidinha, das calçadas acessíveis, e de repente faz uma emenda na comissão, retirando o direito daqueles que realmente não nasceram com a nossa sorte, que precisa de amparo. Estou de acordo com Vossa Excelência, vou votar contra essa emenda.
Vereadora doutora Cristina. Já é uma luta aqui antiga, inclusive da ex-vereadora Cidinha Garcês, que hoje está aí na superintendência da pessoa com deficiência. Não só... Cidinha Siqueira. O Garcês aqui é forte, né? É Cida Garcês e Cidinha Siqueira. Me perdoe aí pelo lapso. Não é uma luta só pelas pessoas com deficiência, mas uma luta para todas as pessoas. Inclusive, vereador Anselmo, o senhor sabe bem disso, o poder público licita para fazer um CIMEI, por exemplo, e é só o CIMEI, a calçada não inclui. Então, o poder público entrega sem calçada. Então, há que se fazer a correção e a minha sugestão é que a gente retire e discuta isso na mista, porque, de fato, as calçadas são fundamentais, quer seja um empreendimento público ou Vereadora doutora Cristina. Ou um empreendimento privado. Vereador Zander Fábio. Senhor presidente, se há o lapso formal, se há um erro formal que possa macular o andamento do projeto e também da emenda, não vejo nenhum problema em se voltar atrás aí e fazer a retirada da emenda. Até orientando o bloco, vereadora Sabrina Garcês. Presidente, só para alguns vereadores entenderem, nós estamos seguindo o que determina a lei federal, qual que é a infraestrutura básica para esses loteamentos. A lei federal não fala nas calçadas implementadas esclarecendo que as calçadas dentro desses loteamentos, não é ao redor do loteamento, é naqueles lotes. Então, você entrega o loteamento com as calçadas, aí a pessoa vai construir, aí ela vai passar o caminhão, vai deixar o entulho lá na porta, essas calçadas vão ser destruídas. Então, isso é gasto do dinheiro duas vezes, é só isso que nós estamos fazendo. E, novamente, nós estamos apenas seguindo o que a lei federal já fala, qual que é a infraestrutura necessária para isso. Foi por isso que a CCJ fez essa emenda, porque está contrário ao que a lei federal determina, senhor presidente. Libero o bloco para fazer a sua votação. Está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Votando sim, mantém a emenda. Votando não, retira a emenda. Não retira a emenda. Rejeitada a emenda por maioria. Emenda seguinte, retirada do texto. Última emenda, emenda modificativa do artigo 100. Área urbana e de urbanização específica do município terão seus limites e confrontações delimitados pelo perímetro urbano permanecendo os limites estabelecidos pela lei complementar 171, exceto as áreas de inclusão. Senhor presidente, eu já peço destaque também nessa emenda, ela não pode prosperar. Eu não posso conceber a ideia de que eu vou repristinar o inexistente. Eu peço a retirada da emenda. Vereador Paulo Magalhães. O número 171 já diz, né, Anselmo? É 171 em cima do povo. Eu estou lutando por uma escritura, Anselmo Pereira, do Rio Branco, onde foi vendida há 40 anos atrás. Eu levei o Paulo Garcia a reconhecer o loteamento. Até hoje não demos conta de entregar aquela escritura. Empresário no ramo de imobiliária tem que criar vergonha, largar de enganar o povo. As coisas têm que acontecer dentro da lei. E eu estarei atento aqui. Vossa Excelência é testemunha que está, inclusive, me ajudando a resolver aquele problema da escritura do Rio Branco. Quanto ao Rio Branco, tem aqui vários outros, igual lá no Alto da Glória 2, as escrituras são poucas, mas até hoje não entregaram. Fui citado por Vossa Excelência. Foi citado, vereador Anselmo Pereira. Eu quero acrescentar para Vossa Excelência que o senhor Orosindo Dornelles faleceu. Foi o loteador do Rio Branco.
Clandestina O mesmo. Rio Branco agora tem 23 anos, está na fase final, eu e Vossa Excelência, e eu sou proprietário do Rio Branco. Não tem que mentir, porque está na minha declaração de renda. Eu, quando saio candidato, eu entrego meu imposto de renda, eu não faço declaração em papel. Eu entrego meu imposto de renda para a Receita Federal. Agora, lá eu tenho 4 imóveis e nenhum tem escritura. Agora eu vou tirar a escritura. Lamentavelmente, o dono morreu sem entregar as escrituras. E tem mais para um. a nossa alegria... E tem mais um que você não sabe. Ele, antes de morrer, ele suspendeu o CNPJ dele, tirou tudo. A firma faliu com a morte dele, acabou, não tem a quem recorrer. Mas os filhos estão respondendo e agora, graciosamente, está cobrando R$200 na declaração. É um valor simbólico. R$200 fora o advogado, que levou picareta para lá. Está no dia dos coitados. Vereadora doutora Cristina. Gostaria só de fazer um esclarecimento. Essa emenda mantém as áreas designadas para ser os polos econômicos e industriais e os polos tecnológicos. Então, garantindo aí a previsão, aí, a proposta do passo em implementar os polos tecnológicos e econômico-industrial. Vereador André Zeredo, para discutir a matéria. Presidente, eu não ia discutir a emenda não, até em razão da fala do vereador Anselmo. Mas a vereadora que há pouco falou, que foi relatora do projeto, me causa espanto. O artigo 100, parágrafo 1º, redigido por ela, diz que os limites que estabelecem são da Lei 171/2007. Na Lei 171/2007, que é o plano diretor que vigora, não existe polo de desenvolvimento econômico. Então, o que ela acabou de falar não é a realidade. O que nós estamos fazendo aqui é fazendo valer a Lei 171, que não estabelece polo econômico, com a argumentação de que prevalece polo econômico. Não, vamos ser transparentes. Nós estamos com um monstro jurídico, algo ridículo, fazendo valer uma lei que o último artigo do projeto em discussão a revoga e criando artifício para manter aquilo que foi feito errado. Volto a dizer, rejeita a emenda e discuta na comissão mista. Está ficando muito feio para todos nós. Está em discussão. Recomendo o bloco que vote contrário. Manifestação contrária. Em votação. Os favoráveis como estão, os contrários se manifestem. Emenda retirada. Projeto seguinte. Peço só aos vereadores que se encerrou a votação de todas as emendas, mas que permaneçam no plenário para que seja encerrada a pauta de votação. Ela ainda tem algumas matérias a serem votadas, mas será rápido. Vamos passar para ele? Vou aproveitar já, vou suspender a sessão, porque existem convidados aqui que irão fazer o uso da tribuna livre hoje. Vereador Lucas Quitão, já peço que traga os convidados até a tribuna.